Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que está dando o que falar no mundo da saúde pet, a ozonioterapia veterinária. Sabe, para muita gente que tem um bichinho em casa, isso soa como uma grande esperança, mas ao mesmo tempo gera um monte de perguntas, né? Afinal, a ozonioterapia para pets é uma esperança real ou é só exagero? O que a gente vai fazer aqui é justamente isso, mergulhar a fundo para separar o que é fato do que é, digamos, só barulho. E para isso, vamos nos basear na ciência e nas regras que já existem sobre o assunto. Para a gente não se perder, nossa conversa vai seguir 5 passos, ok? Primeiro, a gente olha a parte da regulamentação. Depois, entende a ciência por trás, como é que funciona. Aí, a gente vê os usos na prática e os resultados. Na sequência, entramos na polêmica das evidências. E, para fechar, um checklist de segurança essencial para quem pensa em usar no seu pet. Bora começar então. Primeiro ponto, é um tratamento alternativo sim, mas regulamentado. E olha, isso significa que não é só uma terapia que surgiu do nada, viu? Muita gente acha que é terra de ninguém, mas não é bem assim. E para entender de verdade o papel dela, a gente precisa olhar como ela é vista oficialmente. Aqui no Brasil, por exemplo, essa definição é bem clara. Mas antes de tudo, o que é ozonioterapia, né? Bom, basicamente é o uso de uma mistura de gases bem específica. Pense assim, é quase tudo oxigênio puro, aquele medicinal, com só uma pitadinha de gás ozônio, o tal do O3. E o pulo do gato é que esse ozônio é super instável. Ele não dura muito, então tem que ser criado ali, na hora do uso, com uma máquina específica. É isso que garante que a dose e a pureza estão certinhas para ter o efeito terapêutico. E aí vem uma informação chave, especialmente para o Brasil. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, o CFMV, reconhece oficialmente a ozonioterapia desde 2020. Mas calma, reconhecer não quer dizer que virou tratamento principal. Significa que ela é vista como uma terapia complementar e integrativa. Ou seja, pode ser usada junto com os tratamentos convencionais, tirando a prática daquela área cinzenta, sabe? Dando um status legal para ela. E essa regulamentação se apoia em 3 pontos que são cruciais para a segurança. Primeiro, quem aplica tem que ser veterinário com treinamento específico, não é qualquer um. Segundo, o equipamento tem que ser de qualidade e os materiais usados precisam ser resistentes, a gente já vai ver por quê. E terceiro, a pessoa responsável pelo pet precisa assinar um termo de consentimento sabendo que se trata de uma terapia complementar. Ok, agora a gente entra na parte que eu acho a mais legal, a ciência. Como é que um gás, que a gente sabe que pode ser reativo, em pequena quantidade, consegue fazer bem para o corpo? A resposta, ou melhor, a ciência, está num conceito chamado choque controlado. Para entender, a melhor analogia é de uma vacina ou até de exercício físico. O que eles fazem? Causam um pequeno estresse no corpo, de forma controlada, e forçam o organismo a reagir, a se fortalecer. A ozonioterapia segue exatamente essa lógica. É como se ela desse um choquezinho, um susto controlado nas células. E aí, essas células acordam e ativam seus próprios sistemas de defesa. Dá pra gente resumir essa resposta do corpo em 3 passos bem simples. Passo 1, o ozônio entra e funciona como um gatilho, criando umas moléculas que são tipo mensageiros. Passo 2, esses mensageiros correm pelas células e dão um alerta. Epa, hora de ativar as defesas antioxidantes. E o passo 3 é o resultado. O corpo fica mais resiliente, mais forte. A função das células melhora como um todo. Mas aqui tem um ponto que é crucial. É um equilíbrio muito delicado. A dose é absolutamente tudo. A linha que separa o efeito terapêutico do efeito tóxico é a concentração do gás. Em doses baixinhas e controladas, ele estimula o corpo a se curar. Em doses altas e sem controle, ele vira um problema, causando dano. Por isso a precisão é a palavra-chave aqui. Tá, e na prática, o que essa ligada no sistema de defesa do corpo causa? Bom, os principais efeitos que a gente vê são esses. Uma boa parte é a ação anti-inflamatória e alívio da dor, o que já explica por que usam tanto em bichos com artrose, por exemplo. Mas não para por aí. Tem também um efeito antimicrobiano, ou seja, ajuda a combater infecções. Melhora a oxigenação dos tecidos e ainda dá uma regulada no sistema imune. Beleza, já entendemos a teoria. Agora vamos para o mundo real. Onde é que os veterinários estão usando a ozonioterapia no dia a dia e relatando bons resultados? Olha só essa tabela, ela resume bem a coisa. A gente vê o uso para dor crônica e problemas ortopédicos, tipo artrose, onde o efeito analgésico e anti-inflamatório brilha. Também para feridas e problemas de pele. Aqui a ação antimicrobiana e de oxigenação ajuda muito. Tem uso como suporte para doenças renais crônicas e até como um tratamento de apoio em casos de câncer. Mas prestem atenção na última coluna.
Nível de evidência. Vejam que a maioria se baseia em relatos de caso. Guardem essa informação porque ela vai ser super importante para o nosso próximo ponto. E como é que se aplica isso? Depende do objetivo. Se o problema é localizado, tipo uma ferida, o veterinário pode usar uma técnica chamada bagging, que é basicamente colocar uma bolsa em volta da área e encher com o gás. Para problemas de pele ou ouvido, tem óleo e água ozonizados. Agora, se a ideia é um efeito no corpo todo, uma das formas mais comuns é a insuflação retal. E tem outras, claro, como a autohemoterapia, que é mais complexa. Cada uma tem sua indicação. E é aqui que a gente chega no ponto mais polêmico, no grande paradoxo da ozonioterapia. Se ela parece funcionar tão bem na prática, por que ainda existe tanto ceticismo? É um conflito bem claro. De um lado da balança, a gente tem a promessa clínica. Um monte de veterinários e tutores que juram que viram resultados ótimos. Do outro lado, a gente tem a prova científica. A ciência mais rigorosa, aquela padrão ouro, exige estudos grandes, controlados, com placebo. E esse tipo de estudo ainda falta muito na ozonioterapia veterinária. A pergunta é, por que não fazem esses estudos? O maior problema de todos é a falta de um padrão. Uma clínica usa uma dose X, outra usa Y, um profissional aplica de um jeito, outro de outro. Essa falta de protocolo unificado torna quase impossível comparar maçãs com maçãs. E sem essa comparação, fica muito difícil fazer um estudo científico sério. E esse número aqui na tela diz tudo: 0. Esse é o número de diretrizes oficiais sobre ozonioterapia vindas dos grandes órgãos veterinários do mundo, como a Associação Americana de Medicina Veterinária. Nenhuma delas tem uma posição oficial. Isso mostra que, globalmente, a terapia ainda está bem no campo do alternativo, do integrativo. Bom, chegamos na nossa última parte, que talvez seja a mais prática de todas. Depois de tudo isso, para quem está com um pet em casa e pensando nessa opção, como navegar nesse cenário de forma responsável e segura? Olha só essa citação que vem de um artigo científico. É um alerta bem sério. Ela mostra que ozonizar sangue dentro de bolsas de PVC que não são apropriadas pode liberar substâncias tóxicas. O que isso quer dizer? Que a segurança não está só na dose certa do gás. Está também nos materiais. O equipamento todo tem que ser compatível com o ozônio. É um detalhe que faz toda a diferença. E, claro, existem casos em que a terapia é proibida. Animais com algumas condições específicas, como o hipertiroidismo que não está controlado, não podem fazer. E aqui vem o aviso mais importante de todos, que vale a pena repetir. O gás ozônio jamais, em hipótese alguma, pode ser inalado. Ele é tóxico para os pulmões. Ponto. Um procedimento seguro tem que garantir isso acima de tudo. Então, para fechar, aqui vai um checklist para tomar uma decisão consciente. Primeiro, verifique o treinamento do veterinário. Pergunte se ele tem certificação em ozonioterapia. Segundo, questione o equipamento. O gerador é de qualidade? Os materiais são próprios para ozônio? Terceiro, sempre exija e leia com atenção o termo de consentimento. E, por último, tenha expectativas realistas. Lembre-se, é uma terapia complementar, não uma pílula mágica. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Será que, conforme a ciência avança, vamos conseguir criar protocolos padronizados, baseados em evidências, que possam finalmente destravar todo o potencial dessa ferramenta? A ozonioterapia veterinária hoje está exatamente nessa encruzilhada. De um lado, a promessa clínica. Do outro, a necessidade de mais provas científicas. Só o futuro vai dizer se essa ponte vai ser construída. A busca por essas respostas com certeza continua.